bem com vocês? Professor Francismar, professor de Ciências, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Gregor Mendel, isso mesmo, o famoso pai da genética. Vamos lá? Pessoal, para começar a nossa aula, vocês precisarão do caderno do aluno e do livro didático. O caderno do aluno é lá na página 14, na situação de aprendizagem 4, Conhecendo a Genética. No livro didático é na página 175, capítulo 5, Hereditariedade. O Mendel, ele era um monge, tá bom? E ele é considerado o pai da genética. O Mendel, por que ele é considerado o pai da genética? Lá em 1857 a 1865, o Mendel começou a estudar o cruzamento de variedades de vários tipos de ervilha, tá? Ele começou a observar as diferenças de ervilhas que iam surgindo conforme a geração ia passando. Por isso que ele é considerado o pai da genética. Foi a partir de Mendel que ele começou a se estudar o processo de hereditariedade. Como nós, seres humanos e os outros animais, carregamos os genes, o nosso material genético, as características dos nossos antepassados. Então o Mendel ele começou a estudar a variedade de ervilhas, tá bom? Lá por volta de 1857 a 1865. O Mendel ele observava as variedades de ervilhas que iam surgindo conforme o cruzamento que ele ia fazendo com as ervilhas, tá? Lá em 1865, o Mendel ele expôs os seus trabalhos, os dados levantados por ele, tá bom? Em 1865. E ele fez uma publicação denominada Experimento em Híbridos de Plantas. E hoje esse experimento, essa publicação que ele fez na época, lá em 1865, hoje essa publicação ela é considerada a base da nossa genética, tá? Todos os experimentos genéticos, todas as informações que nós conhecemos hoje é decorrente dessa publicação que ele fez lá em 1865, tá? Tudo que se conhece de genética é baseado no trabalho de Mendel com cruzamento de ervilhas. Pessoal, tem um porém no trabalho de Mendel. O Mendel, por um longo tempo, por vários anos, o trabalho dele foi perdido, foi esquecido. Somente em 1900 é que o trabalho de Mendel foi descoberto por 3 cientistas, tá bom? Esses cientistas leram o trabalho de Mendel e deram os critérios devido à sua obra. E a partir daí é que se conhece todo o processo de genética conhecido hoje em dia. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho da história de Mendel. E em 1847 foi ordenado sacerdote. Para poder seguir a carreira docente, foi enviado a Viena, onde se doutorou em matemática e ciências. Já em 1856, iniciou seus trabalhos de investigação a partir de experimentos de cruzamentos chamados hibridação, utilizando diversas variedades de ervilhas que havia no monastério e estudando a descendência produzida em cada caso. Em 1865, leu perante a Sociedade de História Natural de Brum uma extensa exposição de seus descobrimentos. Apesar de sua importância e da visibilidade entre as principais sociedades científicas de seu tempo, passou despercebido. No ano seguinte, publicou sua obra fundamental, Ensaio sobre os Vegetais Híbridos, onde exibiu a formulação das leis que receberam seu nome e que constituem os fundamentos de toda a biologia moderna. Porém, obteve pouca notoriedade e seu trabalho passou despercebido até 1901. E é a partir daí que se denominou mendelismo a parte da genética fundada a partir da hibridação. Suas investigações obtiveram reconhecimento quando foram redescobertas em parte por Hugo de Vries, Correns e Tschermak, que com mais de 30 anos de demora e depois de ter revisado a maior parte da literatura existente sobre o assunto, atribuíram a Mendel a prioridade do descobrimento.
Já no fim de sua vida, Mendel foi nomeado abade de seu monastério, onde morreu em 6 de janeiro de 1884. Gostaram do videozinho, pessoal? Bem bacana, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre o experimento de Mendel, tá? O Mendel, ele escolheu as ervilhas e analisou algumas características, tá bom? O Mendel, quando ele ia escolher as ervilhas, ele sempre analisava o tamanho da planta, a textura que aquela planta possuía, tá? A textura que aquela semente possuía, a cor da semente, a forma da sua vagem, a cor da vagem, a cor da flor, a posição da flor em relação ao sol. Então Mendel, a hora que ele ia escolher a ervilha, a hora que ele ia analisar a ervilha para fazer o trabalho de genética, para fazer o cruzamento, ele analisava todos esses critérios. O tamanho da vagem, a cor da ervilha, a textura da semente, tá bom? Ah, professor, mas por que o Mendel escolheu ervilhas ao invés de milho ou outro vegetal ou até mesmo uma fruta? Essa é uma pergunta bem interessante, tá, pessoal? O Mendel, ele escolheu as ervilhas porque as ervilhas possuem um ciclo reprodutivo bem curto e isso facilita muito na hora de manipulação genética. Além de as ervilhas possuírem um ciclo de reprodução bem curto, as ervilhas, elas possuem também várias sementes, tá? E outra característica é que as ervilhas são de fácil cultivo. Então, essas 3 características são essenciais para um grande sucesso de uma pesquisa. Então, Mendel, ele escolheu esses critérios, da ervilha possuir um ciclo reprodutivo curto, da ervilha possuir várias sementes, né? A vagem da ervilha, a vagem lá possuir vários tipos de semente e também por ser de fácil cultivo. E esses critérios facilitaram aí o sucesso da pesquisa de Mendel ao longo dos anos. Ele conseguia fazer a variação, fazer o cruzamento genético dessas ervilhas com grande facilidade por causa desses 3 critérios, tá bom? Pessoal, essa imagem aqui está mostrando pra gente um pouquinho das características das sementes que o Mendel utilizava para fazer a sua experiência. Ele utilizava 2 tipos de sementes: sementes lisas e sementes rugosas. As sementes lisas dariam origem a ervilhas de cor amarela. Já as sementes rugosas dão origem a ervilhas de cor verde. Pessoal, essa outra imagem aqui está mostrando pra gente as características das flores da ervilha, tá bom? No caso da ervilha amarela, a sua flor são com pétalas brancas. No caso da ervilha verde, a sua flor é com as pétalas roxas. Uma outra característica que o Mendel analisava era aí as suas vagens. A gente pode perceber que aquelas ervilhas que eram amarelas e que davam as suas flores verdes, essa ervilha, esse tipo de ervilha, ia possuir a sua vagem com um formato de inflada. E a sua vagem, ela ia ficar com uma cor amarelada, tá bom? Já no caso daquelas ervilhas que eram verdes, onde a sua flor era roxa, o caso das suas vagens, ao invés de ser inflada como a anterior, as suas vagens era sucada, tá? E ao invés da cor da vagem ser amarela, a cor da vagem permanecia verde. A gente vai analisar o caule dessa planta. No caso de flor e tamanho, aquelas ervilhas que eram amarelas, tá? No caso da sua floração, as suas flores, elas cresciam aí no formato axial, ao longo de toda a planta. E o seu tamanho era um tamanho considerado alto, tá? Chegavam a em torno de 3 centímetros. Já no caso daquelas ervilhas que eram verdes, o seu caule
Na sua floração, as flores eram de modo terminal, em cima, bem em cima de todo o caule, tá? No topo realmente da planta. E o seu tamanho era reduzido, era um tamanho menor, era um tamanho baixo, chegava em torno de 0,3 centímetros, então ela era bem reduzida. Pessoal, qual foi a importância de o Mendel estudar todas essas características? O tipo da flor, o tipo de caule, a sua floração, o seu tipo de vagem, a sua cor da semente e o seu tipo de flor, a cor da flor. O Mendel, ele estudou todas essas características nas ervilhas e ele chegou aí, então, na conclusão da primeira lei de Mendel, tá bom? A primeira lei de Mendel, ela também é conhecida como a lei da segregação. O Mendel explica nessa lei da segregação que na fase da formação dos gametas, lembra que na última aula a gente viu que são gametas? Ele falou que na fase da formação dos gametas, os pares de fatores se segregam. Hoje sabemos, que esses pares de fatores são genes. Só que na época de Mendel, ele não sabia o que significava genes. Só que ele já começou a perceber, lá naquela época, que os pares de fatores, que é o que ele falou, eles se segregam. Então existem dois pares, tá? Só que naquela época o Mendel não sabia que isso são genes. Para chegar aí ao enunciado, da primeira lei de Mendel, o Mendel ele fez o quê? Ele considerou um caráter de cada vez. O que significa? Ele considerou uma única característica de cada vez. E ele fez esse experimento aqui, onde ele utilizou ervilhas verdes e ervilhas amarelas. Então, Mendel, ele fez essa experiência com dois tipos de ervilha. Ele utilizou ervilhas verdes e utilizou também as ervilhas amarelas, tá? E ele fez o cruzamento entre essas ervilhas. A gente vê aí, que no caso da ervilha verde, a gente tem os alelos recessivos. Vzinho, Vzinho, representado aí pela letra V minúscula. Mas a gente também tem aí o caso dos alelos dominante, tá bom? No caso da ervilha, o quê? Amarela, que os alelos estão representados aí por Vzão, Vzão, tá? Então ele fez o cruzamento, onde a ervilha verde tinha alelos recessivos e as ervilhas amarelas tinham os seus alelos dominantes. Então ele fez o cruzamento. E desse cruzamento entre as ervilhas verdes e as ervilhas amarelas, ele chamou esse cruzamento de geração P. Essa geração P, ela é conhecida como geração parental, tá bom? Desse cruzamento de ervilhas verdes com ervilhas amarelas, houve aí um resultado. Surgiu aí um novo tipo de ervilha, a ervilha amarela. Só que no caso dessa ervilha amarela, ela tinha aí o seu alelo dominante, o Vzão, tá? Então essa ervilha foi cruzada aí de uma ervilha verde com uma ervilha amarela. A ervilha verde tinha aí os seus alelos recessivo e a ervilha amarela tinha os seus alelos dominante, tá? Então, a ervilha amarela tinha aí o genes dominante, tá? A ervilha amarela. Então o Mendel cruzou ervilha verde com ervilha amarela. E sempre lembrando que a ervilha amarela tinha o seu alelo dominante, tá? Então, esse alelo ia dominar em cima da outra ervilha. Então ele fez o cruzamento dessas duas ervilhas. E surgiu uma ervilha nova, tá? Só que nessa ervilha nova, o seu alelo ficou amarelo. Essa ervilha ela ficou amarela, com a cor amarelada.
Por que ela ficou com a cor amarelada? Porque quando o Mendel fez esse cruzamento, ele usou a ervilha verde com o alelo recessivo e a ervilha amarela com o alelo dominante. Pessoal, essa era a aula de hoje, tá? Abram a apostila de vocês lá na página 14, deem uma olhadinha nas atividades, abram o livro de vocês na página 75, deem uma estudada no conteúdo do livro, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, tá bom? Até nessa aula a gente estudou a primeira e na próxima aula que eu vou gravar, a gente vai estudar a segunda lei de Mendel. Bons estudos, galera!